Foi a última parte, né? Sobre as noções de eletricidade. E que hoje seria o início, né, dos componentes eletrônicos. Né? Assunto novo. Né? E, a princípio, né, logo de início, nós vamos ver esses assuntos aí. Ó. Vamos falar sobre o resistor, vamos falar sobre o varistor, o capacitor, né? E também um aprendizado, né? Algumas dicas aí de como utilizar o multímetro para medir esses componentes. Né? Isso se der tempo, porque esses 3 assuntos aí vai tomar bastante tempo aí. Mas se der tempo, a gente pega essa parte do multímetro também. Né? Bom, então, quando nós falamos lá na primeira aula, que a informática, né, ela é baseada na eletrônica. Então, nós temos placas de circuito, né, que nada mais é do que... Pegando aqui. São placas, vou mostrar ela pela parte de trás, né? Então, uma placa de circuito, ok? Vamos ver quem está chegando aí. Júlio César. Um minutinho, gente. Júlio César e Alex. Bom dia, Júlio César. Bom dia, Alex. Então, voltando ao assunto aqui. Isso aqui é uma placa de circuito. Uma placa propriamente para ser utilizada com componentes eletrônicos, né? No caso, é uma placa de computador. A gente pode encontrar placas para qualquer outro tipo de eletrodoméstico, equipamento que possui eletrônica, né? E aqui vocês vão ver um monte de componentes, todos acoplados nessa placa, que são os componentes eletrônicos acoplados na placa de circuito, que é essa placa maior. No caso dessa placa aqui, que é uma placa de computador, ela é bastante conhecida como placa-mãe, né? Onde a placa-mãe ela tem os componentes eletrônicos, né? Acoplados, soldados, e cada componente eletrônico tem a sua função. Então, nós vamos explorar isso, né? Identificar os componentes, conhecer eles, né? E desmembrar, né? Fazer o conhecimento. O primeiro que nós temos na lista seria o resistor, né? Vocês podem ver na foto aí, esse componente aí, com as pontinhas de metal. O corpo central dele aí, gordinho, né? Geralmente é de cerâmica. A parte interna tem outros componentes envolvidos, muitas das vezes. Lembrando que esse corpo aí do resistor, ele é feito de materiais isoladores, isolantes, que tentam impedir a corrente, né? Porque o resistor, a função dele tá voltado a isso, né? Então, certamente, esse corpo central aí do resistor, geralmente são materiais com baixa condutividade, né? Justamente para limitar. A gente já vai explicar a função dele. Agora, nessas placas aqui, igual eu peguei essa placa aqui para vocês verem, é uma placa mais moderna, né? Não é das mais antigas e também não é das mais modernas, né? Intermediária. Esse tipo de resistor que vocês estão vendo aí na foto, ela não vai ter. Ela já trabalha com formatos novos de resistor. Tá? Estou até tentando localizar aqui, mas vai ser difícil mostrar para vocês.
Eles são bem miniaturas. Não vai dar para vocês enxergarem, não. São muito pequenos mesmo. São esses daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui na foto. Aqui. Do lado direito, vocês estão vendo, ó, as fotos, né? Resistores axiais, que são esses que tem as faixinhas coloridas. E os resistores SMD. Vocês podem ver aí que tem uns códigos. Eles são acoplados, soldados na placa, de metal, com a parte central, um material com baixa condutividade. E tem uns códigos, né, impressos aí na parte de cima deles. Só que eles são bem miniaturas, né? Aí tá aumentada essa foto aí. Eles são bem pequenos. Tá? A gente tem que olhar bem próximo da placa para enxergar eles. Bem pequenininho. E esses códigos aí também têm as suas finalidades também, tá? A gente já vai chegar a entender daqui a pouquinho. Beleza? Então são os dois tipos. Os resistores fixos, né? Os axiais e os SMD. Tá? Eu tenho uma placa aqui. E vocês vão enxergar os axiais. São pequenos também, mas esse aqui dá para enxergar. Beleza? Deu para ver aí, gente? Conseguiram enxergar? Eu mesmo. Ok? Ou não deu para ver? Tá bem pequeno, Cheguei muito direito aí não, mas tá bom. Oi? Cheguei muito direito não, mas tá bom. Deu para ver, não? Deu não. Esses daqui, ó. Pode ser. Não dá bom ser, não? Tá? Então, vou voltar no primeiro slide aqui e falar sobre o resistor. Então, o resistor, ele é um componente elétrico, né? Eletrônico, aonde qual que é a função dele, gente? Principal é limitar, igual tá bem destacado aí, ó, limitar o fluxo da corrente elétrica. Então, digamos que ele está ali para trabalhar com a corrente elétrica. A função dele numa placa de circuito, na placa mãe de computador, ele existe ali para limitar o fluxo da corrente elétrica, tipo um controle, né, daquela corrente elétrica. A corrente elétrica, ela chega lá na tomada, corrente alternada, vai passar para a fonte do computador ou para o carregador do computador. Nesse momento, ela passa a ser a corrente contínua. Essa corrente contínua vai entrar em todos os componentes internos do computador. E essa corrente contínua vai ter uma tensão e uma corrente, né? E em cima dessa tensão e dessa corrente, vai passar por alguns resistores. Os resistores vão estar espalhados e vai controlar, vai limitar tanto a tensão como a corrente para cada parte da placa. Então, eles vão estar controlando para cada determinado componente. O processador, a memória, cada componente do computador precisa de um tanto de tensão, um tanto de corrente, e cada parte da placa vai ter eles espalhados, controlando para cada componente, né? Então, é uma engenharia bem planejada, né? É uma engenharia bem planejada para essa distribuição correta, né? Uma distribuição de corrente e a tensão, né? De forma limitada, né? Controlada. Nós vamos entender um pouquinho melhor nos próximos slides aqui. Lembrando que essas faixas que vocês estão vendo aí coloridas, né? Também tem uma finalidade, tem um significado que a gente vai entender também.
igual eu falei lá no início, quando eu apresentei para vocês o resistor, não é para enfeitar o componente, né? Tem as suas funções também. Tá? Aqui são os símbolos, o resistor e as empresas, né, de eletrônica criam, praticamente são empresas de engenharia eletrônica, eles criam símbolos justamente para quê? Para padronizar, né? Para virar um padrão e normalmente grandes projetos, né, de elétrica ou eletrônica tem que ser formado em diagramas, né, projetos, antes de ser colocado em prática. Então, certamente, cada componente elétrico e cada componente eletrônico, eles sempre vão ter que ter seus símbolos padrões, para na hora de você montar um projeto de um circuito eletrônico, ele está lá todos montados naquele projeto e você facilmente identificar, esse aqui é um resistor, aqui vai ter que ser colocado um resistor, né? Então, os símbolos, eles têm essa tarefa, né, de identificar para a gente um componente eletrônico, onde nós podemos montar o projeto, o diagrama, e baseado nesse projeto, o diagrama, aí colocar na prática, né, a montagem do circuito. Tá? Esse é o motivo dos símbolos. Tá? Dando sequência, aí o resistor na placa, né? Esse aí é o axial. Vocês estão vendo aí? É que tá chegando gente aí, gente. O Silas e o William. Bom dia. Bom dia. Desculpa o atraso. Bom dia a todos. Silas e William. Então, olha lá. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, na própria placa de resistores. Tá? Esse aí é o axial. E aqui é uma explicação analógica, né? Vamos utilizar a analogia do cano de água, que nós utilizamos já nos primeiros slides, tá? Aonde explica bem, né, de forma como que o resistor controla, né, a corrente elétrica, igual essa questão que nós estamos vendo aí, igual o fluxo da água, seria o fluxo da corrente, né? Ou seja, ele faz um estreitamento, como se fosse um estreitamento, né? Ou uma resistência. Ele resiste, né? Faz aquela resistência sobre a corrente, né? Limitando sua passagem, tá? Na verdade, ele tenta reduzir, certo? Então, o que acontece? Aqui nós temos o primeiro exemplo, como se fosse um cano de água normal, com uma quantidade de corrente de fluxo de água passando por ele. Tá? A partir do momento que eu tenho igual vocês estão vendo aí, ó, tem um estreitamento aqui no cano, só que o fluxo de água é o mesmo. Só que devido a esse estreitamento, o que vai acontecer? Vai ter uma limitação. E a água ela vai passar de uma forma menor, né? Mais limitada. Mesmo sendo o mesmo fluxo de água, né? Ela vai ter uma quantidade de água menor passando, certo? É o que vai acontecer. A tarefa do resistor é essa. Ele vai estar espalhado, igual eu falei com vocês, lá na placa, em vários pontos estratégicos, né? De acordo com a engenharia, de acordo com o projeto. Vai estar espalhado próximo a componentes que precisam de uma determinada corrente, uma determinada tensão, e eles vão fazer esse fluxo, vão fazer esse controle aí, essa limitação, para os componentes receberem a tensão, a corrente necessária. Tá? Vamos estar fazendo esse controle aí. Essa é a função, a finalidade do resistor. Ok? Ok. Bora.
placa de circuito, acabei de falar para vocês, o resistor tem uma resistência maior que os cabos de trilhas de circuito elétrico. Agora vamos entender na prática, na placa, né? Vocês estão vendo aí, ó, um tanto de resistores, ó, na placa, né? E também vocês estão vendo que a placa ela é verde e tem umas trilhas em relevo, não é isso? Um verde mais claro. Conseguem notar isso? Aqui, ó, um verde mais claro, né? O que acontece? Essas trilhas que vocês estão vendo aí, que tem um verde mais claro, é como se fossem os canos de água. Na verdade, é por onde passa a corrente elétrica. Ok? Como se fossem os canos. As correntes, junto com a tensão elétrica, passa por essas trilhas, igual está falando no slide aí, ó. Tá? O resistor tem uma resistência maior que os cabos de trilhas do circuito elétrico. Então, os cabos de trilhas do circuito elétrico, vocês estão vendo, é onde percorre a tensão e a corrente. E vocês podem ver, ó, igual esse grande aqui, ó, dá para ver nitidamente que ele está justamente, a ponta dele está justamente no meio da trilha lá, ó. Deu para perceber aí? Tá justamente no meio da trilha. Ou seja, aí nesse ponto, ele já está limitando a corrente e a tensão de acordo com o projeto. Ele já limita aí, de certa forma. Tá? Fazendo a redução da corrente elétrica. Ok? Com isso também, existe o quê? A queda da tensão também. Que junto com a corrente elétrica chega uma tensão ali. Beleza? Então, na prática, é isso aí. Na prática, a trilha é por onde percorre a corrente elétrica e os resistores, certamente, eles estão acoplados aí, ó, no meio das trilhas, fazendo a sua tarefa. Beleza? E lembrando, né, gente, que o resistor está totalmente envolvido à lei de Ohm, que nós aprendemos. Tá? É uma fórmula das mais importantes aí que nós temos que certamente deixar guardado lá na gaveta ou memorizar, que a gente vai utilizar ela, né? Porque envolve a resistência, envolve a voltagem, né, que é a tensão, e envolve a corrente elétrica. Então, muitas das vezes que a gente precisar trocar algum componente desses, a gente vai precisar saber a grandeza entre as três, relacionado entre as três, para a gente não fazer besteira, né? Então, dependendo de um valor de tensão, eu tenho que ter um valor de corrente e um valor de resistência. Está muito relacionado, né? Então, só para relembrar, né, que nós aprendemos aí, e é a lei de Ohm, o físico, né, criador, George Simon Ohm, tá? Aqui nós temos os símbolos, né, de cada um, as unidades de medida. E uma coisa importante relacionada ao resistor, eles não têm polaridade, tá? Então nós podemos, quando for fazer a instalação deles, né, no caso desses axiais aí coloridos, eu posso colocar de qualquer ponta, tá? A finalidade dele é só passar a corrente por ele e ele fazer o controle, né? Fazer diminuir, né, a força da corrente e da tensão, seja qualquer posição que ele esteja, tá? Ele não tem polaridade, não. Beleza? Ok. E aqui um exemplo para a gente analisar, né? Pensar, né? O porquê que o resistor é tão importante, tá? Aqui nós temos o LED, que é esse camarada aqui, né? A lâmpada, né? Que fica acesa. O LED, ele tem a polaridade, positivo
e negativo. Beleza? Eu tenho que ligar esse LED numa fonte de tensão, ó. Aqui, 5 volts. Eu vou utilizar essa fonte de tensão de 5 volts. Essa fonte de tensão certamente chegou lá na placa e ela vai ser usada para vários componentes. Essa fonte de tensão. Aqui é o positivo dela, aqui é o negativo. Certo? Então, eu iria ligar o positivo aqui como se fosse a trilha, né, gente? Como se fosse a trilha. Aí, ó. Eu posso ligar direto no LED. Não posso? Posso ligar direto. Aí tá a trilha, a fonte que chegou lá a tensão, que certamente vai ter uma corrente que vai percorrer também nessa fonte de 5 volts e vai chegar no LED. Tá? Na prática, o que vai acontecer? Esses 5 volts, muitas das vezes, não é o que o LED precisa. Às vezes ele precisa de menos do que 5 volts. O LED ele é fraquinho. E a corrente também, às vezes, por ser 5 volts, vai chegar acima do que ele precisa também. E não vai ter um controle. Vai ficar a tensão de 5 volts o tempo todo e a corrente referente aos 5 volts o tempo todo também. O que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar que esse LED ele vai queimar. Não imediatamente, mas ele vai levar um tempinho e ele não vai suportar essa tensão intensa e essa corrente intensa chegando nele. Tá? Porque tem outros componentes na placa que está recebendo 5 volts também e está trabalhando com a mesma tensão. Certo? Então, o que acontece? Eu vou criar uma fonte de tensão e corrente para cada componente na placa. Fica totalmente inviável, né? E também isso iria aumentar no custo, iria aumentar no tamanho, né? Sendo que a ideia hoje é deixar menor, né? É diminuir. Então, o que acontece? Tem que existir algo que faça com que para cada componente exista um controle dessa corrente da voltagem, né? Da tensão. E aí que foi colocado aqui no meio, ó, um resistor. Certo? Esse resistor vai fazer o quê? Vai fazer com que essa tensão de 5 volts passe por ele. Aqui ele vai ter um controle que nós vamos estar relacionado com a fórmula, né, a lei de Ohm, porque vocês estão vendo aqui 5 volts, 150 ohms, então está relacionado. Por isso a gente tem que memorizar bem. Está relacionado esse cálculo para chegar o quê? Chegar a tensão necessária aqui, que o LED precisa, e a corrente necessária que ele precisa. E aí, chegando o necessário que ele precisa, não vai chegar tudo de uma vez, esse resistor vai controlar esse fluxo e vai controlar aquilo que o LED precisa. E aí, com certeza, ele vai trabalhar dentro do necessário dele e ele não vai queimar. Beleza? Esse aí que é a função do resistor, como que é importante, né? Aqui, passando para a fórmula, só para a gente finalizar esse exemplo, aqui nós temos a fórmula. A nossa fonte, ela tem 5 volts, a fonte de energia que está chegando ali. O LED precisa de 2 volts apenas, né? Colocando isso na prática. A corrente da fonte de 5 volts é de 30 miliamperes, transformando para amperes 0,03, tá? E aí, fazendo a substituição de forma correta, nós vamos utilizar apenas 3 volts, tá? Nós pegamos os 5 da fonte, diminuímos os 2 volts do LED. Então, nós vamos utilizar 3 volts. 3 volts é suficiente para alimentar o LED, né? Tem uma sobrinha aí. E os 0,03 amperes, que é dos 5 volts, para o LED vai ser usado somente 0,02. Não precisa de toda a corrente também, né? Já que nós passamos para 3 volts, certamente a corrente vai diminuir também.
E aí, fazendo o cálculo, né, a fórmula, que é o 3 dividido por 0,02, os valores que nós temos do LED, esse é o resistor que nós precisamos. Né? Vai dar esse resultado aí, 3 dividido por 0,02. Ok? E aí nós temos lá isso aí é como se fosse um diagrama já, né? Na verdade, aqui onde está a foto do LED e a foto do resistor, a gente poderia substituir pelo símbolo, né? Aí seria um diagrama mesmo. E aí vocês estão vendo, então, o resistor, ele está limitando. Esses 5 volts, quando passa pelo resistor, vai chegar lá no LED 3 volts. E a corrente chega a 0,03 amperes, vai passar 0,02 amperes. Ok? Ok. Eu pede alguém para desligar o fone aí que tá fazendo barulho aí. Quem tá com o foninho ligado aí, gente? Desliga o foninho, só liga na hora de tirar alguma dúvida aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Conseguiram entender bem aí como que é o funcionamento do resistor? Ok? Então, dando a sequência. E aí os modelos, né, gente, de resistores. Nós temos os resistores fixos, que são chamados de fixos porque eles têm os valores fixos, né? Igual nós colocamos aí os 150 ohms lá, ele sempre vai ter esse valor de 150 ohms. Ah, mas eu percebi que a fonte lá, eu tive que trocar uma fonte mais alta, aí o resistor tem que trocar? Tem. Aí eu vou colocar um resistor de acordo com a necessidade, né? Aliás, não é nem a fonte, né? No caso é o LED. Se eu colocar um LED lá mais potente, que ele precisa de uma tensão maior, né? Ou uma corrente maior, ou menor até mesmo, eu tenho que trabalhar em cima do resistor de acordo com o componente, com o LED. Aí o resistor dá para ser aproveitado? Não. Tem que ser trocado porque ele é resistor fixo. Ele tem o valor dele fixo. Ok? Por isso que eles são chamados de resistores fixos. O axial, que é esse que tem o corpo cerâmico, né, com as pontas de metal, com as faixas coloridas, e o SMD, que é o mais usado hoje, que eles são esses pequenininhos aí soldados na placa, que está bem aumentado aí, tá? E na prática, se vocês olharem na placa, vocês vão ter que olhar bem de perto, porque eles são bem pequenininhos, certo? Então, o que acontece? Igual vocês estão vendo no slide aí, ó, que os SMD são soldados na placa e muito utilizados hoje, né? Principalmente hoje em dia, por serem pequenos e fáceis de montar por máquinas em grande escala. Certo? Então vai ter muitos, ele já vem de fábrica já montado impresso, né? Eles falam impresso. Eu tinha um vídeo, vou ver se eu acho esse vídeo de uma fábrica de placa de circuito, né? É muito interessante na fabricação das placas e já vai, eles falam impresso, né? Já vai imprimindo já a placa com os componentes já. É muito bacana. As máquinas vão fazendo isso automaticamente. Lógico que tem algumas... É um vídeo antigo, né? Tinha algumas partes dela que tinha que ser feito manualmente. Aí tinha o pessoal lá, né? Fazendo essa acoplagem, né? Manual. Então, é muito interessante. Dando sequência aí, nós vamos... Antes de falar desses resistores variáveis... Não, vamos falar deles primeiro. Aí vem os resistores variáveis. Nós vimos aqui os resistores fixos e existem também os resistores variáveis, né? Que são aqueles o quê? Que é possível mudar o valor da resistência. Ok? Só que a maioria dos resistores variáveis, eles são ajustados de forma mecânica. Certo? E aí nós temos alguns exemplos. Potenciômetros, trípodes e os reostatos. São exemplos deles. Olha os símbolos lá embaixo, né? Igual eu falei para vocês.
Esses são os símbolos. No caso de uma utilização num diagrama, né, desses componentes, eles são usados dessa forma. E qual que é a finalidade desses resistores variáveis, gente? Exemplos, né? Lâmpadas que possuem seu brilho variável. Não sei se vocês já viram algumas lâmpadas, vocês chegam lá no espelhinho dele, lá no acendedor, e tem um regulador. Você vai regulando, ele vai ficando mais forte, ou você vai diminuindo, ele vai ficando mais fraco. Vocês já viram esse tipo de lâmpada já? Né? O que acontece nesse caso? Igual nós temos aqui, ó, o exemplo. Nesse caso aí, conforme eu rodo lá o regulador lá na parede, ele vai fazendo o que para mim? Ele vai limitando ou aumentando esse fluxo de tensão e corrente. Então, é tipo como se fosse um regulador mesmo. Né? E quem ajuda nessa regulagem é justamente esse resistor variável. Certo? Então, ele vai regulando para mim a quantidade de corrente e tensão que passa. Tá? Botões de volume também, ó. Volume de aparelho de som. Vai ter tipo de resistores variáveis também. Tá? No caso do chuveiro, ó, que a gente regula também a temperatura, vai ter esse reostato, onde eu vou limitando e aumentando também. Beleza? Então, são tipos de resistores e que eu utilizo de regulagem. Não preciso ficar trocando, eu posso utilizar esses variáveis aí. No caso da informática, né, do computador, do celular, a gente não vai ter muito deles nas placas, né, na placa principal aí. Não vai ter muita coisa ali para ficar se regulando, né? Ok? Agora, por exemplo, o notebook, celular, o televisor, que tem a tela que ajusta seu brilho, né, sua cor, isso aí com certeza vai utilizar algum tipo de resistor variável para fazer as regulagens. Beleza? E dando a sequência, gente, nós vamos falar agora sobre as cores, né? No caso do resistor axial e também o resistor SMD, ele é baseado também nessas cores aí, né? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Por exemplo, vamos começar com os resistores axial que tem as faixas coloridas, né? É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras, ou seja, não é determinar, é descobrir, né? Que o resistor, igual nós falamos, esse resistor é um resistor fixo, já tem o seu valor, a sua grandeza ali do controle já de fábrica, né? Então, nós conseguimos descobrir qual que é o seu valor ôhmico, né? De proteção aí. Através do equipamento de medição, nós já conhecemos um pouco sobre ele, né? Que é o multímetro. A gente consegue medir, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas na parte de baixo dele, eu vou deixar até o dedo apontando. Conseguem ver aí? Tá? Nessa parte de baixo aí, ó, começa do 200K, 2000K, 200K. É a parte da resistência, né, do resistor. Beleza? Tem até o símbolo aqui, ó. Conseguem ver? Deu para ver aí, gente? De longe não dá para ver muito não, mas entender dá para entender. Né? E o que acontece? Eu vou colocar o ponteiro lá para a parte de baixo.
tá? Colocando o ponteiro para a parte de baixo, onde é a parte da resistência, né? Eu vou, como eu falei para vocês que o resistor ele não tem polaridade, eu posso colocar em qualquer uma das pontas do resistor, né? As pontas de medição, e ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar o valor